Vocês não querem vir mais pra frente? Eu nem uso o microfone. Ah, tá bom. Bom, daí vocês não usam o fone, que tal? Vem pra cá, fica mais fácil. Tá, essa palestra aqui, ela é meio que um caso de fracasso. Tá? Eu gosto de falar de casos de fracasso que já me ocorreram. Eu vou tentar ser bem sintético para a gente poder gastar mais tempo em perguntas, em conversar um pouco mais, tá? Tá, esse aqui é meu currículo, costumo apresentar de vez em quando, tá bom? Quem quiser saber dos projetos em andamento aí, são esses. Um pouquinho da minha história, eu vim da época do... Esse aqui foi um dos primeiros aplicativos que eu fiz, não esse especificamente, mas eu me lembro lá em 87, mais ou menos, eu sentado na casa do Gustavo Cenourinha, e a gente comprou uma revista e fomos tentar programar aquele joguinho. Depois de a gente passar digitando a tarde inteira umas 6 páginas de código, a gente conseguiu fazer um gorila jogar uma banana de um lado para o outro. Então eu sou desse tempo bem antigo aí que a gente fazia coisas complicadas com software. Hoje em dia o software é um pouco mais complexo que isso, tá? Bem mais. E daí, como é que tira o som desse troço? Em algum momento da minha vida eu me mudei para Maringá. Maringá, para quem não conhece, é uma cidade muito bonita, lá no interior do Paraná. E lá no interior do Paraná eu fui parar numa empresa que tinha um monte de problemas, um monte de processos ruins e tudo mais. E eles usavam uma metodologia ágil que eu conheço bem, tá? Chamada Go Horse. Tipo, só vai lá e faz e pronto, acabou. E o que eu me sentia? Eu me sentia bastante desgastado naquela empresa porque eu não conseguia fazer as mudanças que eu queria fazer. A gente conseguiu fazer muita coisa? Conseguiu. Porém, eu queria fazer mais, eu gostaria de poder trabalhar de um jeito mais inteligente. E como todo bom programador da minha geração, a gente imagina que a gente é capaz de criar uma empresa nova. Todo bom programador pensa que tem uma excelente ideia e que aquela ideia dele ele vai conseguir mudar o mundo com suas linhas de código. Ele vai conseguir ficar rico, ele vai conseguir virar o patrão de si mesmo. E eu também achei isso, por um tempo. E aí eu estava indo numa conferência chamada... Você fugiu o nome da conferência, faz um tempinho já. Ela aconteceu umas 2 versões aqui no Brasil só, na qual esse cara, o Peter, estava vindo para fazer uma palestra. Como ele veio para fazer a palestra, eu falei, eu vou seguir o cara no Twitter, nas semanas antes. Seguindo ele no Twitter, ele me tweetou isso, falou, olha, eu estou procurando um time pequenininho para desenvolver uma aplicação que vai ser em Android, iOS e Android na época. Precisa falar inglês ou alemão, eu não só sabia inglês, e trabalhar com Scrum. Eu falei, eu sei as 2 coisas, vamos embora, vamos fazer esse negócio. E a partir disso a gente começou então a criar uma pequena empresa. Juntamos eu e um amigo meu, o Rodrigo, a gente falou, vamos criar um negócio agora baseado nisso, porque a gente consegue, a gente acredita que com uma boa ideia, e esse cara tinha uma boa ideia, nós vamos então criar um bom negócio. E foi aí que eu comecei a fazer besteira. E aqui eu vou listar 5 besteiras para vocês, e depois o que eu faria de diferente hoje, se eu tivesse a oportunidade de recomeçar. A primeira besteira foi a precificação. Eu procurei um parceiro para me ajudar a entender como é que eu faria para colocar preço naquilo que eu fazia. E ele me ajudou a desenhar um modelo, que no fim das contas era como é que eu ia cobrir os meus custos de viver. No fim das contas, o que eu estava fazendo era criando um novo emprego para mim, só que eu era meu patrão agora. Então isso foi um pouco ruim, para não dizer muito ruim. Segundo problema, o home office. Vocês trabalham em casa ou não? Sim? Vocês têm um lugar específico para trabalhar? Um escritório, alguma coisa separada assim do resto? Que bom, eu não tinha. Eu trabalhava no meu quarto e minha esposa tinha acabado de dar luz. Então, trabalhar em casa, ainda com a esposa que estava de licença maternidade, não era uma boa combinação. Tá? Especialmente no quarto, que é o lugar onde ela vinha para trocar a criança, que ela ia deitar com o filho. Enfim, esse negócio de não ter um espaço certo para poder trabalhar e você sair da cama de pijama, levantar, dar 2 passos e estar no seu trabalho, isso é uma coisa muito, muito, muito ruim. Tá? É uma coisa que eu evitaria hoje com toda certeza. Em terceiro ponto, meu sócio. Pelo amor de Deus, não entendo mal, o Rodrigo é fantástico. Beijo, Rodrigo, se alguém estiver vendo aí, não sei. Tá? Fantástico. O problema ele era igualzinho a mim. Desenvolvedor, nerd, gostava da Marvel, acha que a Marvel é melhor que DC e por aí vai. Então assim, era outro como eu, exatamente como eu.
não me complementava, não me ajudava em nada diferente daquilo que eu já era capaz de fazer. Era mais um braço comigo. Tá? Eu digo até que o Rodrigo eu acho que é melhor programador que eu até. Mas o ponto é, ele também era programador. Ele não tinha uma visão de negócio, ele não tinha uma visão de produto, de agile talvez, alguma coisa para me ajudar a ser mais eficiente, ser mais eficaz e por aí vai. Então, a escolha do sócio foi uma escolha terrível que eu fiz. Outra, os parceiros. Se você precisar criar parceiros, criar pessoas que vão colaborar contigo, a minha besteira aqui foi, eu escolhi um parceiro, que eu já vinha trabalhando com ele em treinamentos e consultorias e tal, e ele falou, não, vamos lá, eu vou ajudar vocês, vou acompanhar vocês, eu vou investir no escritório de vocês, vamos montar um escritório. Ele me encheu a cabeça e eu acabei caindo na lábia dele, de que vamos montar um escritório juntos, vamos fazer alguma coisa legal, e aí eu comecei a ter custos que eu não tinha antes, que era, eu tinha um lugar para bancar, eu tinha funcionários para pagar, coisas que eu não tinha até então, que eu estava tocando num ritmo que não estava crescendo, mas também não estava perdendo, o negócio não estava encolhendo. Então o parceiro me levou, a decisão ainda foi minha, obviamente, eu escolhi a aceitar, mas é uma decisão que hoje eu me arrependo muito de ter tomado. Por último, o portfólio de produtos. Como eu disse, eu tinha criado um emprego para mim. Tá? Então, qual que era o meu produto? O produto do Peter. Que era basicamente, eu passei com ele 2 anos e pouco. E esses 2 anos e pouco eu desenvolvi 4 produtos diferentes para ele, que a gente foi pivotando dentro dos produtos que a gente tinha. Começou com um aplicativo para monitorar a felicidade nas organizações e foi parar tipo num TripAdvisor para restaurantes lá na Europa. Então, nas pivotadas foi virando coisas diferentes. Mas o ponto era, qual que era o produto da empresa? Meu tempo, as minhas horas. Eu não tinha outros produtos. Essa também é uma das coisas que eu me arrependo. E, por último, mas não menos importante, o meu tempo. Como eu disse, acordava, 2 passos estava no trabalho. Ai meu Deus, tem que entregar, tem coisa atrasada e tudo mais. Fica até mais tarde, afinal estou em casa mesmo. É só levantar e tomar um banho, é só levantar e jantar. Então, o meu tempo foi uma coisa que eu administrei muito ruim. Tá? Eu precisava administrar de um jeito bem melhor. Essas foram as besteiras. Vamos pensar agora nas coisas, como é que eu faria diferente se eu pudesse voltar no tempo, então. Tá? Se eu pudesse voltar no tempo, a primeira coisa que eu faria, em vez de pensar nisso como sendo um emprego meu, eu pensaria nisso como sendo um negócio por si só. Isso lá pelo 4º mês, mais ou menos, que a gente abriu o escritório, eu comecei a prestar essa atenção. De que assim, eu não podia contar como sendo eu a empresa. Eu criei uma terceira entidade. Nós tínhamos o Juliano, nós tínhamos o Rodrigo e tinha a empresa. Aí que a coisa começou a ficar um pouco mais organizada. Porque a empresa tinha o salário dela, eu tinha o meu salário, o Rodrigo tinha o salário dele. Cada uma dessas 3 entidades tinha obrigações e deveres para serem cumpridos ali. Então ficou muito mais fácil. Quando eu fui precificar a coisa, eu faria o quê? Colocaria, olha, eu preciso ter uma verba separada para poder ter crescimento da empresa, para ter um fundo de alguma coisa, uma eventual emergência, ir para eventos, estar aqui no TDC, por exemplo, esse tipo de coisa tinha que estar precificada junto com todo o resto. E naquele momento eu não fiz isso. Certamente tem que ter um espaço. Tá? Nem que seja uma mesa, num quartinho de fundo separado, que nem eu tenho hoje, apesar de que hoje eu estou empregado, estou na PagSeguro, eu ainda tenho em casa lá no fundinho, onde eu deveria ser o quartinho da empregada no apartamento, é o meu escritóriozinho. Tá junto com todas as bagunças da casa, mas tem um lugar que é só meu. Ninguém vai lá bater na porta enquanto eu estiver lá. E esse espaço é fundamental. É fundamental. Por mais bagunçado que seja, ele é importante para mim, porque se eu quiser entrar lá, quer dizer que eu estou trabalhando. Se eu sair de lá, quer dizer que eu parei de trabalhar. Quando eu estou com a minha família agora, eu estou de verdade com a minha família. Isso é muito mais saudável para mim hoje. O sócio, eu pegaria alguém que pudesse me complementar, e não alguém igual a mim. É muito confortável você ficar na tua bolha conversando com seus amigos, né? Putz, é legal. Especialmente agora você vê esse ambiente político tal, e tudo mais, que o pessoal está muito polarizado. Você vê que as discussões do lado esquerdo estão de um jeito, as discussões do lado direito estão de um jeito, quando um entra em conflito com o outro, ferrou. Começa toda aquela agressividade, aquela coisa. Mas por quê? Porque é legal você viver na tua bolinha. E é isso que eu estava vivendo naquele tempo. Minha bolha. Ter um sócio diferente teria me ajudado a sair da minha bolha. Ele teria feito questões que eu não me questionei. Ele teria me conduzido para caminhos que eu não fui. E é por isso que hoje eu não teria escolhido o Rodrigo como sócio,
Ou pelo menos não somente ele, talvez eu tivesse um terceiro sócio que sim. Vamos lá, vamos falar de alguém que pensa em negócio, que pensa em produto, que tem uma visão mais de mercado e não necessariamente só de desenvolvimento de software. Hoje em dia eu não sei se eu teria parceiros. Tá? Eu poderia estabelecer relações de parceria? Sim. Mas minha experiência foi traumática com parceiros e eu acho que daí pra frente eu fiquei um pouco enviesado. O ponto é, se você vai ter algum parceiro, que seja alguém que te... que tem uma relação de ganha-ganha. Tem que ser os dois lados ganhar. Tem que ser mutuamente benéfico para os dois, senão não tem a menor razão de existir. E por último, mas não menos importante, o portfólio de produtos foi uma das coisas que essas... Olha, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas eu estou passando rapidinho os slides aqui, tá? O portfólio de produtos foi uma das coisas que eu mexeria bastante. Quando a gente estava pensando já em, poxa, o que a gente faz, como é que a gente vai mudar? Em certo dia a gente estava conversando e falou, cara, precisamos criar novos produtos aqui, criar produtos para a empresa. Esse estalo veio durante a empresa ainda, antes da gente fechar ela. Então eu falei, beleza, Rodrigo, vamos dar um passeio por aí. Eu peguei a minha câmera fotográfica que estava no escritório e fomos dar uma volta pela cidade. Falei, vamos observar seres humanos em seu habitat natural. Tá? Vamos ver as pessoas fazendo humanidades. Tá? E elas estavam andando pela rua e eu falei, beleza, Rodrigo, mas eu quero que você olhe agora para essas pessoas com um olhar de qual o problema que elas estão tendo, quais são as dificuldades que elas estão tendo e como é que eu faço para tornar mais fácil essa vida delas. Como é que eu tiro essas barreiras, como é que eu tiro essas dificuldades. Só que a gente sabe fazer software, então como é que eu faço isso através de software? Eu sei que a gente voltou para o escritório aquele dia, a gente parou no shopping até, tomamos uma cerveja, enquanto estava no shopping também acompanhamos um pouco as pessoas ali na praça de alimentação. A gente voltou com 5 ou 6 produtos diferentes que a gente poderia criar para poder diversificar o portfólio da empresa. Simplesmente observando os seres humanos em seu habitat natural. Então, assim, uma das coisas que eu recomendo muito hoje, acho que a principal dica que eu posso dar se alguém quer começar um negócio é observe as pessoas fazendo humanidades. Dá uma olhada no que elas estão fazendo e veja se você pode ajudar de alguma forma com aquilo que você faz. Isso gera engajamento, isso gera produto, porque você está resolvendo um problema delas. Tá? E basicamente eu coloquei aqui um resuminho, para ficar mais fácil. Então, precifique como se não fosse o único produto da empresa, porque você não quer que seja. Escolha um sócio que te complemente, não outro igual a você. Afinal de contas, 2 iguais não vão fazer nada diferente. Determine horários rígidos para o trabalho e estabeleça critérios claros para quando que é urgente para você poder sair dessa... Tem dia que realmente a emergência acontece. Em dado momento, quando a gente estava desenvolvendo, aconteceu do Peter estar com um evento, tipo um TDC, mas acontecendo lá na Europa, no qual ele queria levar o aplicativo para mostrar. Só que a gente estava há uma semana, ele decidiu isso uma semana antes. Eu falei, amigo, não dá tempo, a gente começou há 2 semanas, a gente vai ter algo útil, sei lá, mais umas 2 semanas aí. Ah, não, mas putz, isso seria fantástico para mim. Eu falei, olha, eu entendo o valor de negócio disso para você, mas você entende que a gente vai zoar o código todo? Ele falou, entendo. Eu falei, e você tá ok com isso? Eu falei, tô. Eu falei, então tá, a gente vai correr. Mas depois você vai dar uma semana pra gente, que a semana vai ser metade de folga e outra metade para organizar o código. Você vai pagar só para arrumar a casa. Eu falei, tá bom. Você ver o valor daquilo. Então assim, aquela semana a gente correu, tá? Aquela semana foi de trabalhar até meia-noite ou mais, tudo bem. Conseguimos atender o prazo que ele precisava. Ele achou super valoroso isso, tanto que ele pagou sorrindo aquela semana que ele não recebeu nada. Mas o ponto é, eu preciso ter critérios claros de quando que eu tenho que furar minha regra. E se optar por estabelecer parcerias, que seja uma relação de benefício mútuo. Tá? Se algum dos lados estiver desbalanceado, em algum momento você vai ficar triste, em algum momento você vai ficar desgostoso com aquilo e vai querer sair. Então, não vale a pena. E crie novos produtos, porém não tenha a dó de descartá-los e partir para uma próxima. Tá? Tem trilha de análise de negócio, trilha de produtos aqui para cima acontecendo. Uma das coisas que eu mais vi assim, na vida é a gente ficar apegado a um produto. Tá? Apegado a um sonho. Tem um vídeo que ficou famoso na internet, do Peter Griffin, se não me engano. O cara que foi no Shark Tank lá nos Estados Unidos, falando sobre jogos e tal. Ele tinha uma mesa que brincava com bolinhas, assim que você brincava com o braço. Eu estou tentando lembrar o nome agora do jogo. É alguma coisa ball. Mas enfim, o ponto é, ele ficou desenvolvendo o jogo por 25 anos. E quando ele levou isso no Shark Tank para mostrar pro pessoal, e o pessoal falou, cara, isso não vende nada, é uma mesa com 2 bolinhas. Ele falou, cara, vocês não estão entendendo meu sonho. Tá? Eu investi minha vida, eu investi minha casa, eu larguei da minha esposa, eu vivo numa van hoje.
E o que você tem hoje? Ah, eu tenho essa mesa com o jogo. Tá? Depois disso, o vídeo viralizou e acabou que ele teve algum sucesso que o pessoal começou a comprar isso para asilos de idosos, porque parece que tinha um quê com mobilidade que ajudou. Mas veja, 25 anos investido numa ideia. Pra só então, é uma vida, gente. Tem um monte de gente aqui que não tem 25 anos. Tá? Então, realmente, se você puder descartar o quanto antes, descarta e parte para a próxima. Tem um monte de seres humanos fazendo humanidades por aí, que você vai conseguir resolver o problema deles de um jeito bem mais legal. Essas são as dicas que eu tinha, gente. Tá? Obrigado aí. E que chega uma pergunta. Alguma dúvida? Foi. Com a experiência que você teve de montar o seu negócio, você classificou bem o que você faria diferente de acordo com a experiência que você teve. Mas você não montou um novo negócio, certo? O que isso te serviu de experiência para seguir um outro caminho, mesmo que seja por enquanto, mesmo que depois você pode até voltar, montar o seu próprio negócio, mas por agora, o que te ajudou a passar pela experiência? Legal. Hoje eu já era na época, eu já era coach antes de trabalhar de ter minha empresa, a Vertex. Quando eu saí disso, eu comecei a ter uma visão mais de negócio do que, porque assim, como éramos dois iguais, alguém tinha que cobrir a outro espaço. E fui eu para esse lado. Tá, eu que estava mais focado pro lado da miçanga, né, do que do código, tá, mais para humanas, eu fui para esse lado. Então comecei a entender mais a interlocução com o cliente, entender dele os requisitos, entender que o produto tem que dar lucro, entender que o dinheiro não vem do céu, a gente precisa fazer esse dinheiro acontecer para o cliente, para ele ficar feliz. Então tem alguns insights que me surgiram nesse momento que me acompanham até hoje. Hoje eu trabalho na PagSeguro. Uma das principais coisas que eu tento colocar na cabeça dos movedores lá é como é que você faz para ajudar o negócio? E quanto que isso que está fazendo hoje contribui para o negócio? E quanto que isso está sendo impactado pelo negócio se eu fizer uma besteira aqui? Então essa visão de que existe todo um mercado de usuários por fora, usuário não, né, de clientes por fora ali, né? E aí esse dia eu vi a Annalise falando numa palestra, a única coisa que tem usuários é sistema e drogas, né? Todo o resto tem clientes. A gente tem que ter clientes, né? Então, quando você pega, quanto que a vida do cliente é impactada por isso? Sabe, eu acho que isso aí me ajudou bastante a entender esse aspecto do trabalho. Vocês também? Tá bom, obrigado, gente.